Vamos fechar os nossos olhos, levar os pensamentos a Deus. Deus, soberanamente e bom, agradecemos a oportunidade em estarmos reunidos em Teu nome. Peço, Senhor, permita que a equipe de Kardec, os bons espíritos, instrutores, benfeitores, toda a equipe de trabalho estejam conosco. Instrua assim seus ensinamentos e toque o coração de cada um dos aqui presentes para absorver os ensinamentos e colocá-los em prática no dia a dia. Neste momento, iniciamos nossas atividades espirituais. Que assim seja. Então, nós vamos estudar hoje, que é dentro do programa que nós falamos aqui, é bastante interessante. Nós vamos estudar ainda do Robson Pinheiro, a lei de retorno, do livro Magos Negros, no capítulo 2, Pai João de Aruanda, Robson Pinheiro, primeira parte. Na visão do ensino ali de Pai João de Aruanda, esse ensino que nos foi dado. A mente enferma, quer dizer, as mentes enfermediças, as mentes que irradiam, as mentes que não estão preparadas ainda, quer dizer, a imaginação, o desejo delas se realiza, se plasma. Todo o desejo, toda a imaginação, plasma. Todo o fluido denso em trabalho de feitiçaria ou magia. Que a feitiçaria e a magia é a imaginação do médium. É o desejo do médium. Ele imagina, ele quer, e quando ele tem dificuldade para manter a ideia, ele usa o apetrecho. Ele usa alguma coisa para que ele tenha a ideia concentrada naquilo que ele quer fazer. Por isso é que ele usa o apetrecho. Porque quando o médium tem um conhecimento, a mente forte, radia forte, ele cria sem usar o apetrecho. Mas, de ordem geral, as pessoas usam os apetrechos. Qualquer coisa que ele vai fazer em forma de oferenda. Ele pode usar o reino mineral, o reino vegetal, reino animal e assim por diante. O perispírito nosso, de todas as criaturas, é elástico, moldável ao extremo. O nosso perispírito sofre todo e qualquer fluido. Vós, médios, vocês mesmos estão observando que esse fluido que chega até nós, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, não importa onde nós estamos, ele chega. Essa mente chega até nós. Nosso perispírito é um tecido finíssimo, algo vaporoso, translúcido, um material precioso. Nosso perispírito é translúcido, ele é vaporoso, ele é cheio de buraquinho, ele recebe tudo que vem luminoso ou maldoso, nosso perispírito absorve. E é nesse ponto é que médium tem obrigação de estar acordado e desperto para a sua própria libertação. O perispírito, ao travar contato, ser um veículo de emissões de frequência mais alta, como nós oramos muito, eu oro, vocês oram, nós temos um perispírito mais sutil, mais claro, mais leve, então ele trabalha dentro de uma vibração amena, boa, calma e tranquila. Esta vibração das nossas preces, da nossa fraternidade, da nossa amizade, das virtudes. O médium tem algumas características: bondosa, amorosa, generosa. Ele tem um perispírito mais calmo e mais tranquilo. O corpo espiritual se sutiliza em maior grau, transforma em algo muitíssimo vaporoso e transparente,
elevando-se à atmosfera com a máxima facilidade. É isso que vocês aprenderam aqui, a orar e subir. Orar e subir. Ir ao cosmos. Buscar energias sublimes, energia de Deus, energias cósmicas, energia de Jesus, energias da espiritualidade maior. Então, nós aprendemos, e à medida em que nós vamos buscando essas energias, nós ficamos mais leves, mais fáceis de nos libertar. Temos uma leveza perispiritual. E é isso porque nós nos preparamos para termos esta leveza espiritual. As pessoas com uma natureza oposta, que não oram, que não vibram, que têm imperfeições, o que acontece? Vivem em meios de hábitos nocivos, vícios, paixões degradantes. Cercado de vibrações de desregramento e condutas morais, de modo indiscriminado e violento. Olha essa foto. A diferença do perispírito da pessoa que ora, vibra, consegue subir, ela e sua equipe de trabalho, ela é leve, ela é sutil, ela sobe. As almas maléficas são densas, pesadas, escuras, elas não conseguem sair do chão, elas não saem da terra, elas estão presas aqui, elas não têm essa leveza para subir. Então, como elas se aglutinam nessa sujeira, essas almas têm um peso específico. Quando vão fazer trabalhos de magia ou feitiçaria, que é um trabalho negativo, o que esses fluidos dessas pessoas têm? Os mortos. Os mortos, os vivos, são pesados e densos, escuros, pegajosos, tornam-se repletos de elementos prejudiciais e irradiados. Quando se vai fazer, que se fazem uma magia negra, um feitiço, qualquer coisa maléfica, o médium evoca os espíritos maus. O médium evoca as almas malignas, que estão lá nos quintos, que estão em situações difíceis, tira-te lá e põe junto de nós. Pelo comportamento, pelos pensamentos e emoções do ser. Então, aderem à textura delicada do perispírito. O que vai formar? A magia, a feitiçaria, qualquer maldadezinha forma pensamento. Se a pessoa é maléfica, se a pessoa é má e ela é perversa, ela já é escura em si mesma. Na hora que ela pensa em fazer uma maldade, ela doa o fluido maléfico, o fluido escuro, o fluido mau, daquilo que ela tem. E se ela tem pouco, ela junta mais um volume de espíritos maus. É isso que é magia, é isso que é feitiçaria. O que é um mago branco? O mago branco é aquele que trabalha com as energias superiores, trabalha com a energia de Deus, de Jesus, das energias sublimes. O que é um mago negro? É o que trabalha com as energias altamente negativas. E aonde que ele busca? Ele busca nas regiões mais tenebrosas, nas regiões escuras e ruins. É ali que ele pega este fluido para fazer um trabalho para uma criatura. E quando este fluido chega até nós, é como uma nódoa, é como uma fuligem. Como o nosso perispírito é plástico, ele absorve. É isso que o médium sabe. Começa a vir sobre ele e ele se sente mal. Ele sente mal, ele pode suar. Ele tem dores, ele começa a sentir dor em todo o seu corpo. Por quê? Porque aquele fluido mal vai interpenetra no nosso perispírito. Quando ele interpenetra no perispírito, ele joga a informação para o corpo.
Primeiro, toca no perispírito, absorve o perispírito, toda aquela sensação, todo aquele fluido. A impressão, ele joga para o corpo físico. O corpo físico recebe as impressões já colocadas no perispírito, já está no perispírito. Quando o médium sente tontura, quando o médium sente mal-estar, quando o médium tem ânsia de vômito, tem dor de barriga verde, tem toda uma série de mal-estar, o que acontece? Já intoxicou o perispírito, o corpo físico já recebeu todo o impacto. Então, nós temos 2 impactos, o fluido no perispírito e já a densidade no corpo físico. Essa natureza fluídica que se assemelha a uma mancha de graxa. Então, aquilo é pegajoso, sujo, imundo, vamos colocar assim, algo que não sai fácil. Vai ter que ser trabalhado com a prece, com a irradiação e bombardeando essas energias enegrecidas. As formas mentais perniciosas ainda se somam aos parasitas energéticos. Em todo lugar sujo, junta, mosca, bicho, lesma, todo que é bicho ruim. O fluido mental maligno também cria parasitas mentais. Da mesma forma que forma os ácaros, que forma as doenças, os mofos, que forma todas essas coisas ruins dentro da nossa casa, forma também no energético mental negativo, maléfico, suja o corpo e suja o local. E esses parasitas passam a sorver, quer dizer, passam a comer, igual lagarta comendo as folhas para se alimentar. Passa a sorver os riquíssimos elementos da estrutura do corpo espiritual. Então, esses parasitas começam a corroer o nosso perispírito, se alimentando da nossa energia. Por essa razão, é importantíssima a desintegração, a queima, a retirada desses parasitas do nosso corpo. Como você tem vírus, você tem as bactérias, você tem uma série de outras emanações. Se o médium não desintegrar, não tirar, desestruturar, queimar, solver, desmagnetizar, tirar aquela sujeira, aquela imundície, eles vão se aumentando, criando, gerando esse tipo de energia e cada vez mais consome o nosso perispírito. Quando for muito grande, acabam de tornar denso e opaco o nosso perispírito e quando acontecer isso, nosso corpo físico já está doente. Nosso corpo físico já sofreu um impacto de toda essa dor, de todo esse mal-estar, de toda essa irradiação. Quando essas formas mentais, que nós chamamos, né, formas mentais, que nós podemos ter uma imaginação mental maléfica, ruim, o que acontece? Tanto fluido ruim vai embotoando os centros vitais, vai fechando meus centros de força, até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu já estou totalmente obsedada e desequilibrada. Por isso, o médio tem que ser rápido. Médio tem que ser eficiente. Médio não pode deixar fechar ele. Vocês já ouviram que nós temos que tomar atitude imediata, no máximo até 2 horas. Depois de 2 horas, você já vai ter dificuldade de orar. Não tem isso do médico falar, sexta-feira eu vou no centro, daqui 15... Você vai ficar doente. Esse é muito tempo. Médium é 2 horas depois. Posição imediata de trabalho, coloca os espíritos, coloca todos esses fluidos negativos para desintegração imediata, comprometendo a sua função
de transformadores vivos de energia. Se o meu centro de força for bloqueado, fechado, neutralizado, impedido, eu paro de ter energias vitalizadoras, para de trabalhar meu perispírito, meu corpo físico vai ficar doente. Eu dependo do bem-estar físico do meu perispírito. Se meu espírito está livre, solto, né, meu perispírito buscando energia, eu estou bem. Se embotoar meu perispírito, automaticamente eu estou doente. Automaticamente. Meu sistema nervoso, ele que carrega todas as informações. E ele passa essas informações para todo o meu corpo. Toda essa informação de radiação, de pensamento, de desejo, de macumba, de feitiçaria, do que quiser fazer, é a mente humana, é a mente maligna, é a mente que não é educada, é a mente que não é evangelizada, é a mente que ainda está perturbada. Nosso sistema nervoso central, ele ressente, canalizando certas enfermidades da alma, apresentando efeitos perceptíveis. O médium sente na hora, médium tem que entender, deu tontura, deu mal-estar, deu dor de estômago, deu dor de cabeça, deu dor no olho, coisas estranhas, que você estava bem, postura imediata de socorro. Imediata de socorro a você. E os espíritos é um automático, levando eles para as nossas bacias, não para as escolas. Porque para a escola você tem que levar espírito para não infernar a vida dos outros. Médio não pode levar os espíritos lá direto para as colônias, por quê? Vai infernar a vida dos outros, vai chegar lá todo mundo doente, enfermo. Lá não tem como eles ter o ectoplasma, a energia vital. Eles precisam de um médium. Se você levar 100 espíritos para uma colônia espiritual, todos que foram de desastre, caído, combalido, aí precisa ir levar médiuns para lá, porque precisa de doador. Se precisa de doador, põe na bacia das almas, põe ali na redenção, e você, o doador, com aquelas energias, busca energia, os espíritos te ajudam, e nós fazemos a transmutação para que os espíritos possam se curar. Porque quando não tem um médium, não tem a cura. Quando não se tem um médium trabalhando, não se tem a cura. Ouviram o que eu estou falando? Quando não tem um bendito de um médium encarnado para fazer a prece de socorro, não haverá socorro. Existem bilhões de espíritos de luz. Por que que os umbrais estão cheios de almas infelizes? Porque necessariamente precisa de um médium encarnado, um doador. Um doador. É isso que tem que tomar consciência. Se fosse para os espíritos socorrer todo mundo e levar todo mundo para o céu, já tinha feito. Mas esse trabalho de socorrer as almas é dos médiuns, é do encarnado. É aqui o compromisso de socorro e de assistência à família. Nosso sistema nervoso vai receber, e nós podemos receber todas essas influências de ansiedade, irritabilidade, depressão, distúrbio do sono, desânimo e baixa vitalidade. O médium tem que observar. Quando nós sentimos essas emoções adversárias a nós temos uma irritação, uma ansiedade, nós não sabemos bem o que está acontecendo, nós entramos num estado de depressão, nós não conseguimos dormir, imediatamente perde o sono, nós temos desânimo, cansaço e começamos a perder a vitalidade. O médium tem que sentir, quando isso acontece, ele já está sobre uma frequência negativa. Quando nós estamos protegidos e amparados, nós somos felizes, saltitantes, alegres e correndo, pulando e brincando. Essa que é a nossa realidade. Sistema nervoso.
Esses focos parasitários não permanecem para sempre. Quando o nosso perispírito recebe esse impacto dessas parasitas, desses fluidos, que eles ficam gravitando ao nosso redor, todo o nosso perispírito absorve. Quando ele absorve, ele joga para o corpo físico. Por isso que as nossas doenças espirituais estão muito vinculadas à assistência do perispírito para a nossa cura. Serão drenados para o veículo carnal, para o corpo físico, que funciona como um mata-borrão do espírito. O espírito recebe a informação, o perispírito absorve e o corpo chupa tudo para ele. Isso que nós temos que entender. E nós, quando recebemos essa informação no corpo físico, nós temos que tirar do perispírito e do corpo físico. Autolimpeza psíquica para nos mantermos a paz e a harmonia. No processo reencarnatório, vamos falar como que vai nascer os magos e os feiticeiros. Qual é a situação após a morte? É natural que as enfermidades em diversos matizes. O corpo físico são drenos naturais. Por isso que quando nós temos doenças espirituais, nós temos doenças físicas. Elas purgam, elas doem, elas criam câncer, elas criam todo tipo de hematoma, de conflitos, porque o corpo físico é o que descarrega do perispírito. Se o médium entender isso, que descarrega todo esse peso fluídico no corpo físico, o médium fica doente. Não é porque o médium fala, eu sou médium, minha vida é uma desgraça. Não. O médium, ele tem que estudar e se preparar para ele cuidar dele. Quando o médium está bom, ele cuida dos outros. Mas o médium, ele tem que cuidar dele, ele tem que ser saudável, ele tem que ser feliz, ele tem que saber orar, ele tem que estar pronto, ele tem que estar bem. Para a mediunidade, não adianta falar assim, primeiro os outros, depois eu. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Vou atender os outros, vou fazer caridade para os outros, depois. Não vai funcionar. Porque se você cair, se você se arrebentar, se você ficar macumbada, enfeitiçada, levada à breca, quero ver quem que vai te tirar daí. É a coisa mais difícil encontrar alguém. Você cuida de você. 5 minutos depois, você já põe você em pé. 5 minutos depois, você já está linda e bonita, já abriu suas bacias, já chamou seus protetores e as coisas estão funcionando. É assim que funciona. E quando você está bem, você é capaz de ajudar os outros. Se você não estiver bem, sem energia vital, sem ectoplasma, sem o perispírito alinhado com a espiritualidade para buscar a energia superior, você terá grande dificuldade. Por isso, o médium, antes de tudo, ele ama a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior. O corpo físico são drenos para as energias malsãs que possam ser liberadas. Por isso que surge doença. Quando você já tiver uma doença grave no seu corpo, lembra que é o seu perispírito que está doente. Tem alguma coisa errada no nosso perispírito que lesa o corpo físico. No processo reencarnatório, tanto o perispírito quanto o duplo etéreo, quando os apelos do bom senso, do evangelho e da vida falham, quer dizer, a pessoa reencarna aqui, aí é chamada para estudar o evangelho, para crescer, para produzir, para ser boa, para ser justa, para se melhorar, para sair dos seus defeitos. E ela não quer. O que acontece após a morte? Essa é a nossa realidade, que se nós pesquisarmos e estudarmos, ele falhou com a vida, vamos ver o que acontece com ele após a morte. Após a morte, no processo reencarnatório, vai surgir, aí ele vai voltar, porque ele estava todo cheio de sujeira. O perispírito estava cheio de enfermidade, de fluidos. E isso vai aparecer no corpo, vai nascer criança doente, adolescente doente,
E vai os velhos, por isso que os velhos ficam doentes, mas o velho que ora bastante, ele fica vivo, fica bonito. A cabeça fica 10, o corpo até pode estragar um pouco, mas a cabeça fica 10. O que importa é a mente. Surgem as enfermidades que muitas vezes constituem drenos naturais. Quando o espírito já vem com o corpo todo deformado, com a mente deformada, com as coisas, os órgãos todos doentes, que já vem virado a breca, é porque ele precisa voltar ao corpo físico e tirar essa doença. E tirar. Pai e mãe tem que ter muito carinho, muito amor, muita ajuda. Os velhos pode acontecer, porque o velho também, aí vai intoxicando, e quando chega na velhice, aí está intoxicado, aí começa a aparecer tudo que é tipo de doença, porque já descarregou no físico, aí dói para tudo que é lado. Por isso, as filhas médiuns, né, mães, devem orar pelos seus pais para auxiliá-los se eles não aprenderam a retirar esses fluidos ainda. A mediunidade é uma bênção e será sempre uma luz na vida das pessoas. São elas que não entenderam ainda o valor do crescimento da mediunidade. No processo reencarnatório, quando essas também não surgem, o efeito é esperado. A morte aparece com força total, levando o corpo físico para a sepultura. Aí a pessoa morre, totalmente intoxicada, fazendo muita coisa errada, fazendo um monte de coisa que não deveria fazer, mantendo o espírito ligado aos despojos carnais. Pela densidade do perispírito, a pessoa não consegue sair do lugar. O processo reencarnatório das almas infelizes, porque não estudaram, não se prepararam, não aceitaram a sua mediunidade, não aceitaram serem religiosos, amarem a Deus sobre todas as coisas, vivenciar uma vida de crescimento e de aprimoramento, a morte aparece com força total, levando o corpo físico para a sepultura e mantém o corpo ligado aos despojos carnais. Por esta razão, o médium ainda é muito importante, porque todo médium pode auxiliar a sua família, pode receber os espíritos. É mais difícil? Lógico que é. Um sofredor é muito mais fácil de receber, um espírito que está vinculado a todo esse sofrimento, mas nós temos meios de auxiliá-lo, tirar esses fluidos negativos, levar os espíritos para um amparo maior. A mediunidade, ela tem um objetivo grandioso, lindo, maravilhoso. Somos nós que ainda não entendemos a grandiosidade do Criador, das suas leis, das suas bênçãos. Quando nos fala que a doutrina é o consolador, que a doutrina espírita vem para nos consolar, mas as pessoas não imaginam que é o trabalho do médium. Quem consola, quem ajuda, quem cura, quem leva para as colônias, quem ampara a família, quem transmuta, quem faz essa grande modificação é o médium. Porque nada disso pode ser feito se nós não tivermos o ectoplasma, o fluido vital e as energias astrais. Não tem como fazer toda essa transmutação. É a fé humana, a fé divina, a coragem, a abnegação, a luta e o trabalho. É isso que nós somos. Quem conhece isso, não é difícil. Tudo pode ser realizado, tudo pode ser feito. Jesus nos abençoe, nos ilumine. Até a próxima segunda-feira, quando aqui estaremos novamente para darmos continuidade a este trabalho.